Criar uma linha do tempo dos filmes que foram a maior bilheteria de todos os tempos não é tão simples e fácil como se pode pensar. Elencar todos os filmes é mais fácil, mas os valores feitos e o período exato do início ou do fim de cada reinado, esse que é o mais complexo. Mas se você ficou curioso e quer saber quais filmes foram o número 1 e suas respectivas bilheterias alcançadas durante seus reinados, continue até o final do vídeo. Antes de qualquer coisa, você deve saber que nem sempre as bilheterias eram calculadas com o valor total feito com a venda de ingressos, mas sim com uma porcentagem desse valor, que era variante de filme para filme, a depender do contrato de distribuição firmado com as redes exibidoras. Até o final da década de 70, se considerava o aluguel de bilheteria, posteriormente a essa data, o bruto que usamos até hoje. Outro ponto é que nem sempre o filme com maior aluguel terá maior bilheteria bruta ou vice-versa, então a depender da regra usada, a lista pode se alterar. Neste vídeo irei seguir a regra vigente de cada período, e no fim do vídeo lhes trarei um bônus. O primeiro filme catalogado foi o polêmico filme americano Nascimento de uma Nação de 1915, que em 1919 já possuía aluguéis de 5,2 milhões de dólares, alcançando até o fim de seu reinado os 15 milhões. O filme foi substituído por E o Vento Levou ao fim de 1940, tendo alcançado até dezembro de 1941 os 25 milhões em aluguéis mundiais, e 32 milhões já em 1943. O filme foi aumentando sua bilheteria ao longo dos anos 40 e 50, com diversos relançamentos e lançamentos tardios devido à Segunda Guerra, alcançando aproximadamente 59 milhões em 1960. Em meados de 1960, inicia-se o Terceiro Reinado, com o filme Os 10 Mandamentos de 1956, tendo até novembro de 1960 os 60 milhões em aluguéis mundiais. Seu reinado foi breve, porque em um ano começa o Quarto Reinado. Graças a um grande relançamento norte-americano iniciado em março de 1961, que gerou 6,7 milhões de dólares, O Vento Levou retoma ao primeiro lugar em meados do mesmo ano, e com mais relançamentos estrangeiros tidos a partir de então, o filme veio alcançar os 67 milhões em 1963. Em 20 de novembro de 1966, A Noviça Rebelde alcança os 67,5 milhões em aluguéis mundiais. O filme continua sendo exibido até 1969. Devido a isso, sua bilheteria foi muito ampliada, porém seu valor final tem divergências. Uma fonte cita 112,5 milhões, porém o valor americano dessa fonte diverge do reportado pela Variety à época, que era maior e mais confiável. Então fica aquela questão se esse valor está certo ou não. Se você quiser saber mais sobre esse caso, clique no card acima. O Sexto Reinado para existir depende muito da precisão do valor final feito por Noviça Rebelde. Até o fim de 1971, após um conjunto de relançamentos iniciados no mundo todo em 1967, E o Vento Levou retomaria o primeiro lugar pela terceira vez, com algo na faixa dos 116 milhões. O filme continua sendo exibido nos anos seguintes, aumentando assim a sua bilheteria. Em 1973 começaria um novo reinado, o do filme O Poderoso Chefão de 1972. A data exata não encontrei até o momento, mas de acordo com a bilheteria que o filme veio a fazer e analisando as datas de lançamento nos países, é bem provável que tenha sido nos 3 primeiros meses de 1973, com o filme vindo a alcançar os 131,5 milhões em aluguéis em 1975. Lembram que eu disse que O Vento Levou continuou sendo exibido após 1971? Então, em 1975 a bilheteria do filme já se reaproximava da de O Poderoso Chefão, e aí você já imagina, mas não, desta vez não. Em 1975 chega Tubarão, o primeiro blockbuster. Ele inicia o 8º reinado, em 14 de janeiro de 1976, com aluguéis de 132 milhões. Como fazia apenas 3 semanas que o filme havia iniciado suas exibições no estrangeiro e ainda outros países viriam a exibi-lo, o filme teve margem de crescimento. O filme alcança até julho de 1977 aluguéis de 193,7 milhões.
quando chega aos cinemas O Próximo Rei. O nono reinado mundial só veio a se iniciar na primeira metade de 1978, por volta de maio, com Star Wars, ultrapassando os 200 milhões em aluguéis mundiais, e com o filme alcançando os 268,5 milhões em aluguéis ao fim de 1982, após alguns relançamentos entre 1979 e 1982. Star Wars se tornou o primeiro filme a ultrapassar a marca de 500 milhões brutos, mas fez isso somente em 1982, 5 anos após o seu lançamento. Para você ter ideia, há relatos que até dezembro de 1978, o filme tinha apenas 410 milhões em bilheteria bruta, dos quais 265 milhões eram dos Estados Unidos. A partir daqui inicia-se a utilização de bilheteria bruta. Nos primeiros meses de 1983, E.T. o Extraterrestre já é a maior bilheteria de todos os tempos, com o filme alcançando até o fim de seu primeiro lançamento mais de 663 milhões brutos. O filme aumentou sua bilheteria para 724 milhões até o fim dos anos 80, mantendo esse valor até ser superado ao fim de 1993. Jurassic Park se torna a maior bilheteria de todos os tempos ao fim de 1993. O mês exato até o momento não consegui encontrar. O filme termina sua exibição em 1994, com 914,7 milhões. O 12º reinado inicia-se na última semana de fevereiro de 1998, com o filme Titanic. Na semana seguinte, em 3 de março, o filme se torna o primeiro filme a arrecadar 1 bilhão. O filme termina sua exibição com mais de 1,8 bilhões e conquista o terceiro maior reinado da história do cinema. Em 26 de janeiro de 2010, o que foi considerado impossível por muitos aconteceu. Avatar supera Titanic e se torna a maior bilheteria de todos os tempos, terminando o ano sendo o primeiro filme a arrecadar 2 bilhões. Com incríveis 2,788 bilhões em bilheteria mundial. Em 22 de julho de 2019 inicia-se mais um reinado, o do filme Vingadores Ultimato, com 2,797 bilhões, fazendo aproximadamente 45% de toda a sua bilheteria mundial apenas no primeiro fim de semana. E por fim, o 15º e último reinado é dele, Avatar, que voltou ao topo em 13 de março de 2021, graças a um relançamento na China. O filme reina atualmente com 2,847 bilhões em bilheteria mundial. Lembram do bônus para quem ficasse até o fim? Então, é agora. Uma curiosidade que tenho para vocês. Se em toda a história fosse considerada somente a bilheteria bruta, a lista seria um pouco diferente até Star Wars. E O Vento Levou se tornaria a maior bilheteria somente em 1942. E existe uma possibilidade de não ter sido superado por Os 10 Mandamentos, já que as estimativas de brutos feitas por mim para ambos os filmes em 1960 dão uma diferença mínima. Mas como não se pode confirmar, deixamos assim. Já A Noviça Rebelde só viria a se tornar o número 1 na primeira metade de 1967. Seu recorde cairia ainda para O Vento Levou por volta de 1971 também. E O Poderoso Chefão oficialmente jamais seria a maior bilheteria. Porém, o recorde de O Vento Levou ainda assim cairia, mas para A Noviça Rebelde mais uma vez. Porém, ao fim de 1973, graças a um relançamento que o filme teve durante aquele ano. Até 1975, e O Vento Levou retomaria o primeiro lugar brevemente, antes de perdê-lo para Tubarão, por volta de fevereiro de 1976. E o filme Star Wars só viria a se tornar a maior bilheteria de todos os tempos em meados para o fim de 1979, 2 anos após a sua estreia. E a partir daí segue tudo igual. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei. Pode deixar sugestões de outros temas, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos.